Vamos ler, irmãos, onde o Senhor tem nos apontado. Evangelho segundo João, apóstolo, no capítulo 18. Evangelho reportado por João, no capítulo 18. A partir do verso 12 até o final, temos com a ajuda de Deus e aqui do seu Santo Espírito. Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote. E entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava na parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: Não sou. Ora, estavam ali os servos e os criados que tinham feito brasas e se aquentavam porque fazia frio. Com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. E Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. Tendo dito isto, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal, e se bem, por que me fez? Anás mandou o manietado ao sumo sacerdote Caifás, e Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois: Não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse: Não sou. É um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: Que acusação trazes contra este homem? Responderam e disseram-lhe: Se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: Levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: A nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, e chamou a Jesus, e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Para isso nasci,
isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Amém. Queridos irmãos, é a palavra que o Senhor nos trouxe adiante esta noite para lermos. O Senhor sabe aquilo que falará com a minha, com a nossa alma, irmãos. Esta parte que nós lemos foi reportado com o apóstolo João. Ele mesmo presenciou todos estes fatos, ele estava junto, especialmente aqui neste momento, quando ele fala, mencionando de outro discípulo, quando ele fala o discípulo que Jesus amava, estava falando dele mesmo, irmãos. Simão Pedro e outros discípulos seguiam a Jesus, estavam perto do Senhor, de alguma maneira procurando ver o que sucederia, o que aconteceria. Irmãos, esta atitude deles de estarem perto do Senhor, eles sabiam o risco que corriam, sabiam o que estava acontecendo, que aquela prisão era possivelmente uma prisão de morte mesmo, e o Senhor estava sofrendo. E quando o Senhor Jesus foi preso, havia alguns instantes antes dito a ele mesmo, Pedro, João e Tiago, que convinha que ele fosse preso, que já estava se aproximando aquele que o iria prender, que já estava se aproximando também o príncipe deste mundo, mas dizia: ele não tem nada em mim. Então, com aquelas palavras, eles perceberam que a situação era muito grave. E o Jesus também, na hora de ser, quando foi preso, perguntou aos que o prendiam: é a mim que vocês procuram? Deixa estes irem embora, para que se cumprisse. Fere o pastor e as ovelhas serão dispersas. E todos fugiram, irmãos. Todos fugiram. Chegou a hora da luta, chegou a hora da tribulação, chegou a hora da angústia. Até aquele dia, irmãos, podemos fazer ideia de como aqueles discípulos do Senhor haviam se maravilhado com doutrina maravilhosa que saiu da boca do Senhor. Quantas maravilhas que eles viram, os sinais, prodígios, os milagres também. A sabedoria do Senhor